Fechou, né? Então, ó, continuando. Deixa eu pegar aqui. Quando se comparar, ali eu estava falando da solução isotônica, né? A pressão ela vai ser igual de um meio para o outro, independente da natureza da partícula, tá certo? O que interessa aqui não é a natureza da partícula, e sim a quantidade dessas partículas de soluto. Aí vejam aqui, por exemplo, nesse caso, que vocês vão ver que realmente o volume aumenta, ó, o volume do solvente aumenta. Vejam só, quando se comparam soluções de concentrações diferentes, a que possui mais soluto e, portanto, maior pressão osmótica, é chamada de solução hipertônica. Vejam, se ela possui mais soluto, o que é que vai acontecer? No caso, vejam aí na imagem. Eu tenho uma solução, né, um aquário com uma membrana no meio, e de um lado eu tenho mais concentração de soluto, e do outro eu tenho menos concentração de soluto. Aí o que é que vai acontecer? A parte que tem mais concentração de soluto, ela vai exercer uma pressão, que a gente chama de pressão osmótica, certo? E ela vai meio que puxar a água, que está em maior quantidade ali do lado esquerdo, ó, para a que está do lado direito. E aí, ó, o volume da solução hipertônica, o volume da solução, tá? Não é o volume da célula, aqui não é uma célula. O volume aqui vai aumentar. Por quê? Porque a água foi puxada de onde tinha muita água para onde tinha menor água. De onde tinha pouco soluto para onde tinha mais soluto. Então a água foi puxada desta forma, certo? Para tentar equilibrar, porque aí equilibra a solução, tá certo? Então nesse caso, a gente vai ter uma solução hipertônica, tá? A concentração que tem mais soluto ela é hipertônica. E a de menor soluto ela é hipotônica. Se ela tem menos soluto, consequentemente ela vai ter uma menor pressão osmótica, tá certo? Sempre vai acontecer dessa forma. Dúvidas? Onde tem mais água, passa para onde tem menos água. Que é a mesma coisa que eu disser. Onde tem menos soluto, passa para onde tem mais soluto, certo? O volume da solução hipertônica vai aumentar, o da hipotônica vai diminuir, certo? E tudo vai se equilibrar. Tudo isso acontece devido à pressão osmótica, certo? Que é o que vai dar aí o fluxo da água, tá certo? Então, separados por uma membrana, há um maior fluxo de água da solução hipotônica para a hipertônica, até que as duas soluções se tornem iguais, isotônicas. Dúvidas? Passando, viu? E aqui ocorre aquela explicação que eu tinha falado a vocês da célula, né? Nesse caso, a célula sanguínea. Presta atenção. A osmose ela pode provocar alterações de volume celular, tá? Uma hemácia humana ela é isotônica em relação à solução de cloreto de sódio, que no caso é o soro fisiológico que a gente toma no hospital quando está doente. Pronto. O soro fisiológico ele tem 0,9% de concentração de soluto, igual à nossa concentração sanguínea. O nosso sangue ele tem 0,9% de concentração de soluto. Certo? Então a gente pode simplesmente tomar soro fisiológico na veia, que não vai acontecer nada, certo? Devido à pressão osmótica da célula com a pressão osmótica de fora da célula ser igual, tá? Então aí são duas soluções isotônicas. Aí vejam que interessante, ó. Caso seja colocada a célula, no caso, em um meio com maior concentração, tá? Lembra, um meio com maior concentração de soluto, tá? O que é que vai acontecer? A célula ela vai perder água e murchar. Se eu tenho muito soluto fora da célula, a água sai dentro da célula para fora, perde água e murcha. O volume celular diminui, tá? Se tiver em um meio muito diluído, né, o soluto tiver muito diluído, ou seja, se a concentração for hipotônica, aí o que é que vai acontecer? A água, agora ela vai entrar dentro da célula, porque dentro da célula tem mais soluto, certo?
E aí o volume aumenta e a célula rompe, certo? Isso é o que a gente chama de hemólise, que é a quebra da célula sanguínea. Hemólise. E aqui um gráfico, para que vocês entendam mais ou menos. Então vejam só. Deixa eu ver aqui se eu pego o lápis para mostrar a vocês. Então vejam, aqui eu tenho uma célula normal, é um gráfico comum, onde a gente tem a reta Y, que é essa reta aqui. Ó. Essa reta aqui, ela vai indicar o volume da célula. E essa reta aqui, que é a reta X, ela vai indicar o tempo. Quanto tempo leva. Certo? Então, conforme o tempo vai passando, o volume da célula vai aumentando. Devido a quê? Aí vamos entender. Se a célula é colocada em uma solução hipotônica, lembra que solução hipotônica, cadê? Aqui, ó. A solução hipotônica é a solução que tem menos soluto, ou seja, ela tem muita água, tá? Ela tem muita água com relação à célula, ela tem pouco soluto. Então, se a célula é colocada em uma solução hipotônica, tem mais soluto dentro da célula e menos soluto fora. Certo? Então, o que é que vai acontecer? Então, a água agora ela vai entrar para dentro da célula para tentar equilibrar as soluções. E o que é que vai acontecer? Aumento. Errei. Ó, vai acontecer aumento do volume celular. Certo? A célula cresce, porque ela foi colocada numa solução hipotônica. Se a célula agora é colocada numa solução isotônica, ó, solução isotônica, certo? O que é que vai acontecer? Essa é a mais fácil, não vai acontecer nada, certo? A célula permanece, ó, o volume celular permanece constante, tá certo? Porque as pressões osmóticas são iguais. A pressão osmótica é igual. No caso da solução hipotônica, a pressão osmótica ela é maior dentro da célula, porque ela puxa água, tá? Então, fora da célula, a pressão osmótica é menor. Se a célula é colocada agora em um meio hipertônico, ó. Eita, errei. Se a célula é colocada em um meio hipertônico, o que é que vai acontecer? Eu estou colocando a célula em um local que tem muito soluto. Então, vai acontecer o quê? A água ela vai sair de dentro da célula, consequentemente, o volume da célula diminui. Tá certo? Alguma dúvida? Não. Nenhuma. Pronto. Tá a prova para vocês. Olha ele falando de prova, meu Deus. Que ilude. Cheio de gráfico, para ver se vocês fazem. Vou fazer um exercício com vocês, cheio de gráfico. Para ver se vocês fazem. Para a gente aprender isso aqui. Osmose, gente, é tão importante assim que a gente vai ver a osmose até na química no ano que vem. A gente vai ver a osmose na química. Aí sim, a gente vai ver cálculo e tudo mais. Tem um cálculo para tudo isso aqui. Mas só ano que vem. Dúvida nisso aqui não, né? Vou passar. Não. Ó, a pressão osmótica. A pressão osmótica de uma solução pode ser medida em um osmômetro, certo? Osmômetro é uma maquinazinha, uma aparelhagem que a gente mede a pressão osmótica da solução. A solução avaliada ela é colocada em um tubo de vidro fechado com uma membrana semipermeável introduzido em um recipiente contendo água destilada. A água destilada, gente, é água sem soluto, é água pura, tá certo? Então, por exemplo, essa parte aqui em roxo é a solução salina, né? A solução hipertônica, vamos dizer assim.
Aqui embaixo, em azul, é a água destilada, ou seja, não tem soluto nenhum, tá certo? Aí aqui é um tubo de vidro. Aí o que é que acontece? Aqui eu tenho uma membrana semipermeável e quando colocada, o que é que vai acontecer? Devido à água que está dentro do becker aqui, ela não ter soluto, ela vai passar para dentro do tubo, certo? E aí, através dessa aparelhagem, consegue-se medir a pressão osmótica, porque esse tubo ele é graduado, certo? Em ml, e tem o tempo também que ela leva, através do tempo e do volume do tubo, eles conseguem medir a pressão osmótica exercida, certo? Na osmose, tá bom? Então vejam, por osmose, a água entra na solução, fazendo subir o nível líquido do tubo de vidro. Como no recipiente a água é destilada, a concentração de partículas da solução sempre será maior que fora do tubo de vidro. Todavia, quando o peso da coluna líquida dentro do tubo de vidro for igual à força osmótica, o fluxo de água cessa. Conclui-se, então, que a pressão osmótica da solução é igual à pressão hidrostática exercida na coluna líquida. Tá certo? Não se preocupem com isso agora, com esses termos, porque isso aqui a gente vai estudar na química o ano que vem. Eu coloquei para vocês entenderem que que existe, entendeu? Para saber o que é uma pressão osmótica, que a água ela não passa simplesmente do nada, certo? Existe um fator físico-químico, certo? Para que isso aconteça. Dúvidas? Vamos ver. Eu falei sobre a osmose na célula animal, né? Agora a gente vai ver um pouquinho de osmose na célula vegetal, tá? Eu já falei sobre ela aqui, sobre a célula vegetal, não foi? Acho que não. A osmose na célula vegetal, acho que não. Então, vamos lá, gente. Na célula vegetal é diferente. Assim, não é que é diferente. Tem umas diferençazinhas devido... Eita, será que acabou a aula? Acabou não. Tem uma diferençazinha devido à parede celular, tá? Então, vamos ver. Por exemplo, quando uma célula vegetal está no meio hipotônico, ou seja, tem mais líquido fora da água, o que é que vai acontecer? E, normalmente ela vai absorver essa água, tá certo? Ao contrário da célula animal, ela não se rompe, pois ela é revestida pela parede celular. Então vejam, no caso da célula animal, quando colocada em um meio hipotônico, o que é que vai acontecer? A água passa para dentro da célula, né? A célula absorve a água, e no caso da célula animal, devido à grande concentração de água, a célula vai se romper e vai estourar. No caso da célula vegetal, isso não acontece. Por quê? Porque a célula possui a parede celular, tá certo? Que é totalmente permeável. Porém, tem elasticidade limitada, restringindo o aumento do volume da célula, certo? Então, o que vai acontecer é que a água passa para dentro, só que vai chegar um momento que a força da parede celular vai ser maior do que a pressão osmótica. E aí a célula não estoura. Veja que legal. Assim, a entrada da água na célula não depende apenas da diferença de pressão osmótica entre o meio extracelular e o meio intracelular. Vou falar a vocês, não vai depender apenas da pressão agora. E ele fala aqui, ó, principalmente a pressão osmótica do vacúolo líquido presente no interior da célula. Depende também da pressão contrária exercida pela parede celular. Então, na célula vegetal é basicamente dessa forma. A água entra na célula e a tendência é ela, ó, inflar, certo? Então, a pressão osmótica dentro da célula é uma, mas a pressão que faz com que a parede celular faça para não deixar com que a célula estoure é outra, que a gente chama essa pressão de turgência. Não, turgescência, certo? Pressão de turgescência. É a pressão contrária à pressão osmótica, tá? Ou posso chamar também de resistência da membrana celulósica ou da parede celular à entrada da água na célula.
Tá certo? Então, a célula vegetal, ela vai depender disso. Vai ter a pressão osmótica exercida pela osmose e a pressão de turgescência exercida pela parede celular. Tá certo? Aí vem isso aqui. Presta atenção. A osmose na célula vegetal depende da pressão osmótica, PO, exercida pela solução do vacúolo. Então, na célula tem um vacúolo, certo? Um vacúolo que armazena água. Quando a célula é colocada em uma outra solução, por exemplo, uma solução hipotônica, ou até uma solução hipertônica mesmo, é a água do vacúolo quem vai se locomover para dentro ou para fora da célula. Então, a pressão osmótica que vai acontecer é dentro desse vacúolo. Lembra que o vacúolo, que eu falei a vocês, que é uma grande bolha de água, né, que tem dentro da célula vegetal. Então, ó, essa pressão exercida pela solução do vacúolo, também chamada de sucção interna do vacúolo, certo? É a sucção que a célula faz. Podemos chamar a pressão osmótica ou sucção interna do vacúolo de força de entrada de água na célula vegetal. É só as terminações, é só os nomes, mas tudo é a mesma coisa, gente. É a pressão exercida pela sucção, pela absorção da célula vegetal que exerce sobre a água, tá certo? Para que vocês não confundam, tá? Por isso que ela é a sucção interna, tá? Conforme a água entra na célula vegetal, a membrana celulósica ou parede celular, né? Lembra que membrana celulósica é a mesma coisa de parede celular dos vegetais. Não é a membrana mesmo não, viu, gente? Cuidado. Membrana celular é diferente de membrana celulósica. Então, ó, no caso, a parede celulósica, né, a parede celular, sofre uma deformação e começa a exercer força contrária à entrada da água na célula vegetal. Então, quanto mais essa célula absorve água, tá? Maior será também a força contrária, a pressão que a parede celular vai exercer para que a célula não estoure. Tá dando para entender, não é? Eu Aham. não entendi muito bem, não. Qualquer dúvida, falem. Então Eu vejam, não essa entendi muito bem, força não. de É. resistência. Oi, é o que, Jonas? Eu não entendi muito bem, não, essa parte, não. Deixa eu ver. Jonas, imagine uma bexiga. Uma bexiga, tá? Imaginei. Você vai encher essa bexiga. Se você encher muito, o que é que vai acontecer? A história. Ela estoura. Só que isso é como se fosse uma célula normal. A água vai entrando, entrando, entrando e ela estoura. A célula vegetal, ela possui a parede celular. Então, imagine uma bexiga, você enchendo a bexiga, mas você pega e faz isso com a mão. Você vai conseguir encher ela mais? Não, porque você está Não. fazendo o quê? Uma força contrária, ó. E ela não vai estourar. Então, a sua mão é como se fosse a parede celular da célula vegetal. A água ela vai entrar, mas ó, a pressão, a força contrária que a parede celular do vegetal faz não deixa com que a célula estoure. Entendeu agora? Então, quando ela chega a um determinado nível de água, ela Ela não estabiliza. entra mais. Não entra mais água devido à força da parede celular na célula vegetal. Ah, ok, E aí ela entendi. não rompe. No caso da animal, por ela não ter parede celular, a célula rompe. Entendi, Entendeu entendi. agora? Aí, Uhum. ó, essas questões aqui, ó. PO, isso tudo é só a sigla. PO é o quê? Pressão osmótica. A pressão osmótica que é exercida através da solução. Entendeu? Por exemplo, se eu coloco a célula no meio hipotônico, a pressão osmótica dentro da célula é maior. Ela vai começar a puxar a água para dentro dela. Não é hipotônica? Então ela vai começar a puxar a água. Se ela puxa a água, a pressão osmótica está sendo exercida. E aí a célula vai inchar. Só que eu também tenho a parede celular fazendo uma pressão contrária, uma força contrária. Certo? E aí a célula não rompe devido à pressão da parede celular. Deu para entender? Deu sim. Pronto.
Aí, ó, essa pressão osmótica também é chamada de SI, que é a sucção interna. A célula está sugando, é sucção interna, tá? Voltando, essa força de resistência à entrada de água na célula vegetal é denominada de pressão de turgescência ou pressão de turgor, tá? Então, ó, pressão exercida pelo vacúolo. O vacúolo está dentro da célula, então ele está puxando, ó, puxando a água. Isso é a pressão osmótica, sucção interna, tá? Essa é a pressão osmótica, PO, ou SI, tá certo? A pressão exercida pela parede celular que não deixa a célula romper é chamada de PT, certo? Ou resistência da membrana celulósica, que é M, certo? É só para você entender quem é quem. PT, pressão de turgor, é a pressão da parede celular, tá? Essa era uma hora que eu queria um quadro, pra vocês entenderem muito melhor. Mas enfim. Vamos lá. Essa turgência, lembra que é a pressão da parede celular na célula. Essa turgência à entrada de água na célula vegetal pode ser chamada de força de saída de água da célula vegetal. A diferença entre as forças de entrada e saída de água da célula vegetal é denominada de diferença de pressão de difusão, ou DPT, ou sucção celular. Certo? Então, tudo isso, você vai ler de novo esse slide, porque só você lendo sozinho, com calma, você vai entender. Tudo isso é para tentar explicar a vocês quem é DPT, quem é PO, quem é PT, quem é SC, SI e M, que é a mesma coisa. Uma fórmula é a mesma da outra, só muda a terminação do nome. Tá certo? Então, ó, resumindo, no caso, a diferença de pressão de difusão, tá? Ou a sucção celular vai ser igual a sucção interna menos a resistência da membrana. Tá certo? Ou vai ser a pressão osmótica, a pressão exercida pela célula, por dentro da célula, puxando a água, menos a pressão exercida pela parede celular. A fórmula é essa. Deu para entender agora? E é por isso. Então, por exemplo, é muito simples. Se surgir, por exemplo, uma questão de cálculo, perguntando sobre a sucção celular, né? No caso aí da questão da osmose na célula vegetal, é só entender que PO é a pressão osmótica e PT é a pressão da parede celular. Nesse caso, certo? PO menos PT. Essa é a fórmula. Tá certo? Então, vejam aqui, ó. É mais ou menos isso que acontece. Tá? Então, vejam. Na célula vegetal, ela é em meio isotônico. Vamos ver aqui como é que acontece. São 3 casos, viu? A gente vai ter 3 casos, vamos ter 3 fórmulas. Então, vejam. Quando a célula vegetal... Deixa eu pegar aqui o carregador. Vamos lá. Quando uma célula vegetal ela está em meio isotônico, ou seja, tá, é tudo igual, a parede celular não oferece resistência à entrada de água, certo? Pois ela não está sendo distendida. Se está sendo igual, tá? Não tem por que ter uma resistência da parede celular, tá certo? O isotônico é sempre igual, é sempre o mais fácil. Então, no caso, PT, que é a pressão de turgência, vai ser igual a 0. Ela não está fazendo força. Então, a pressão da parede celular vai ser 0. Certo? Mas, como as concentrações de partículas dentro e fora da célula são iguais, a diferença de pressão de difusão também vai ser nula. Tá certo? Tanto a pressão da parede celular, a pressão de turgência ou a pressão de turgor,
ela vai ser zero, a pressão osmótica também vai ser zero, porque é tudo igual, é tudo equilibrado. Tá certo? A célula está flácida. A força de entrada, a pressão osmótica de água, é igual à força de saída, a pressão de turgor. Tá? Então, dPt vai ser zero. Porque vai ficar 0 menos 0, 0. Tá certo? Lembra da fórmula? Ó. dPt, pressão osmótica menos a pressão de turgor. Se todas duas são zero, dPt é igual a zero. Então, no meio isotônico, dPt é sempre zero. Certo? Show. Vamos ver agora a célula vegetal no meio hipotônico. Tá certo? Então, ó, quando o meio é hipotônico, a diferença de pressão osmótica entre os meios intra e extracelular. Existe uma diferença, como eu falei a vocês. À medida que a célula absorve água, o que é que vai acontecer com a célula? A membrana, ela vai se distender, certo? A membrana celulósica, no caso. A parede celular, ela vai começar a se distender. Então, vejam, a célula normalzinha, ela é como essa primeira imagem aí, quadradinha, tá vendo? Só que está entrando muita água dentro da célula, porque ela está no meio hipotônico. Então, com isso, a parede celular, ela vai começar a se distender. Só que vai chegar um momento que ela não deixa com que a célula estoure. Tá certo? Então, ó, à medida que a célula absorve água, distende-se a parede celular, que passa a oferecer resistência à entrada da água. Tá? Ao mesmo tempo, a entrada de água na célula dilui o suco vacular, ou seja, o que tem dentro do vacúolo, cuja pressão osmótica diminui. Em certo instante, a pressão de turgor se iguala à pressão osmótica, tornando a entrada e a saída de água proporcionais. Então, nesse caso, a gente vai chamar essa célula de célula túrgida, certo? Porque ela está exercendo uma pressão. Vejam só, o que ele quis dizer aqui é o seguinte. Vejam que entra muito mais água do que sai, tá certo? Como está indicando nessa setinha aqui. Ó, entra muito mais água do que sai, porque ela está numa solução hipotônica. Então, no caso, a pressão osmótica é maior do que a pressão de turgor, certo? Porque ela está puxando. Aí, nesse caso, o que é que vai acontecer? O vacúolo vai aumentar, vai aumentar, vai aumentar. A parede celular também vai aumentar, vai aumentar, aumentar, certo? E só que vai chegar o momento onde a pressão osmótica ela não vai conseguir mais puxar água devido à resistência da parede celular. Aí vai chegar o momento, presta atenção, que a pressão osmótica ela vai se igualar à pressão de turgor. E no final, a célula fica dessa forma. Como se ela tivesse inchada. Mas as pressões aqui, elas estão iguais. Nesse momento, nem entra nem sai água mais. Deu para entender? Aí a gente disse que a célula está turgida. Tá certo? Dúvidas? Não. Não, né? Vamos para o outro. Ó, célula vegetal. Deixa eu ver só uma coisa aqui. Já tem muita coisa. Célula vegetal em meio hipertônico agora. Tá certo? O que é que vai acontecer? A água sai de dentro da célula para fora. Porque ela está no meio hipertônico. Quando a célula está em meio hipertônico, perde água. E seu citoplasma se retrai. E ela vai deslocar a membrana plasmática. O que é que acontece, gente? A célula ela vai meio que murchar por dentro. Tá certo? Lembra que a parede celular ela não vai se alterar. Tá? Então, vejam. Aqui a membrana deveria estar colada na parede celular.
Mas como ela perdeu muita água, o que é que vai acontecer? A membrana vai se descolar, ela fica toda assim, ó. Tá descolada da membrana da parede celular. Tá vendo? Aconteceu a retração e o deslocamento da membrana plasmática da parede celular. Tá bom? Então vejam, como não há uma deformação da parede celular, ela não vai exercer uma pressão. Se está saindo água, a parede celular não vai ter pressão nenhuma. Lembra que a parede celular ela só vai exercer pressão quando enche, certo? Se não encheu, pelo contrário, saiu, a parede celular vai ficar do mesmo jeito. Tá? Então não vai existir uma pressão de turgor, não vai existir uma turgescência. Nesse caso, a pressão de turgor vai ser igual a 0. Certo? Vai ser igual a 0. Porém, a pressão osmótica saindo de dentro da célula, ela vai ser maior, vai sair mais água, tá? Então, nesse caso dessa célula, eu vou dizer que essa célula ela está plasmolizada. Presta atenção, célula plasmolizada. Se a célula plasmolizada for colocada em meio hipotônico, o que é que vai acontecer? Ela vai agora absorver a água. A célula plasmolizada é essa célula aí que vocês estão vendo, tá? Saiu água de dentro dela. A célula murcha é a célula plasmolizada, para que vocês entendam. Se eu pegar essa célula murcha e colocar ela agora numa solução hipotônica, o que é que vai acontecer? Vai entrar água dentro dela, tá? Aí acontece o fenômeno chamado de desplasmólise. Tá certo? Desplasmólise. Tá certo? Alguma dúvida? Fácil, né? Vou passar, viu? Porque só tem 5 minutos agora para terminar. Aí vamos lá. Quando a célula fica exposta ao ar, perde água por evaporação e se retrai. No caso aqui, a célula vegetal, viu? Então, ó, a célula exposta ao ar perde água por evaporação e ela se retrai. Nesse caso, o retramento é acompanhado pela parede celular. Nesse caso, certo? Retraída a membrana celulósica, não oferece resistência à entrada de água, pelo contrário, auxilia a célula e está dessecada. Então, nesse caso, quando a célula perde água por evaporação, certo? O que é que vai acontecer? Vai acontecer também a retraída da parede celular. A parede celular ela vai murchar. Nesse caso, lembra sempre que é perca de água por evaporação. Não é perca de água devido a ela estar numa solução hipertônica. Tá certo? Com a parede celular retraída, exerce uma pressão no sentido de voltar à situação inicial e acaba favorecendo a entrada de água na célula vegetal. Assim, temos uma situação contrária da célula túrgida. E o valor da pressão exercida pela parede celular é negativo. Então, a expressão matemática, no caso, vai ficar desta forma. dPt é igual a pressão osmótica mais a pressão de turgor. Certo? Fica o contrário. Por quê? Porque eu estou falando aqui da retração, certo? Eu estou falando da retração da parede celular devido à perda de água por evaporação. Murchou, certo? Então ele fala, com a retraída, né, da parede celular, vai se exercer uma pressão no sentido de voltar à situação inicial e acaba favorecendo a entrada de água na célula vegetal. Nesse caso, se favoreceu, vai ser positivo, dPt positivo, certo? Se perdeu, dPt negativo. Tá bom? Uhum. Beleza? Vou procurar umas questões de cálculo para a gente fazer, é bem fácil. Ó, o gráfico aqui, para que vocês entendam um pouquinho. O gráfico a seguir, conhecido por diagrama de Ruffler, ilustra Ruffle
ilustra a variação de pressão exposta anteriormente. Tá? Então, conforme a pressão aumenta, vai diminuindo, no caso, o volume celular relativo. Então, ele fala aqui que a situação A, cadê a situação A? Onde é? Sim, aqui, certo? A célula está túrgida, tá? Célula túrgida, ó, tá inchada. Em B, a célula está plasmolizada, ou seja, a célula está murcha. Se a parede celular se retrai, ou seja, se a parede celular ela murcha, a pressão de turgência passa a auxiliar a entrada de água. Então, dPt vai ser maior, vai ser positivo que a pressão osmótica. Como indicado na situação C, de uma célula dessecada. Então, o que ele quer mostrar aqui, que quando ocorre a retraída da parede celular, quando a parede celular murcha, certo? O que é que vai acontecer aqui? Vai acontecer uma entrada de água para poder voltar à situação inicial da célula, tá? Então, o volume celular, ele sempre vai diminuir um pouquinho, tá? Para poder equilibrar as pressões osmóticas e a pressão de turgência, tá? Deixa eu passar, depois vocês dão uma olhada aí. Acabou o slide. Então é isso, gente. Tem alguma dúvida? Não. Não, Não. com certeza. Eu vou procurar umas questões. É porque, assim, não são comuns questões de cálculo. Assim, eu nunca vi, né? Questões de cálculo em vestibulares para osmose. É uma coisa bem mais à frente, tá? Antes que termine. Mas eu vou procurar umas questões só de osmose para a gente fazer, certo? Vai terminar a reunião, gente. Espero que vocês tenham gostado dessa aula. Vocês vão ver essa aula gravada e vai perguntar se surgiu alguma dúvida. Beleza? Amanhã a gente vai ver os outros transportes. Beijo. Beijo, tchau. 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 Tchau, professor. Tchau.